Irmãos e irmãs, estamos de volta com a nossa reflexão dominical. Hoje, domingo, dia 10, nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo de 17 a 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chama de bom? Só Deus é bom, mas ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele diz de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma palavra dura. Então, diz: Vende tudo e tem e segue-me, diz Jesus. Muitas perguntas podemos levantar desse texto para ajudar a nossa meditação, a nossa partilha nesse dia de domingo, dia do Senhor. Padre, Marcos fala de alguém que foi correndo e ajoelhou-se diante de Jesus e perguntou sobre ganhar a vida eterna. Tudo isto quer dizer o que para nós? É verdade, Marcos não diz o nome da pessoa, diz alguém. Alguém correu. Mas o Mateus diz que era um jovem. O Evangelho de Mateus diz que era um jovem que estava correndo, que foi lá. E ajoelhou-se. Se nós olharmos o Evangelho de Marcos, lá no primeiro capítulo, versículo 30 e pouco, há uma passagem onde que alguém se ajoelhou diante de Jesus. Essa pessoa era um leproso. E a lepra era a doença considerada pior na época, naquele tempo. E uma doença que afastava a pessoa do convívio. Então, é uma
é implorar, porque a situação era tão grave em termos de saúde. E esse homem também cai de joelho. De uma certa maneira, ele também está buscando essa salvação. Aquele homem, lá no início do Evangelho de Marcos, que ajoelhou-se, queria a salvação, queria recuperar a saúde. Esse aqui quer recuperar não a saúde física, mas quer ganhar o céu. Então, e a situação dele é quase que igual a essa doença, mas a doença dele agora é espiritual, a doença dele é ligada àquilo que ele está tanto desejado, mas apegado muito às coisas materiais, né? E do outro lado, Jesus diz assim, vai citar os mandamentos, a verdade na sequência. Para o povo de Israel, o reino de Deus se conquistava obedecendo os mandamentos. Jesus diz, olha, você conhece os mandamentos, e cita aqui os mandamentos. E o homem, esperto ou não, mas a verdade é que ele tinha vivido isso. Ele diz, olha, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Por isso o olhar de Jesus foi um olhar de amor. Jesus olhou com amor. Diz, tudo bem, mas está faltando alguma coisa, né? Essa coisa é o que nós vamos ver na sequência. Padre, eu ia perguntar justamente sobre isso, né? O senhor já até adiantou aí, que Jesus fala para esse homem sobre os mandamentos que ele conhecia, que nós conhecemos também. E depois fala em vender tudo o que o homem tem e dar aos pobres. Que relação tudo isso tem com o reino do céu? É verdade. O reino do céu para o judeu, o povo de Israel, você entra no reino de Deus obedecendo os mandamentos. Se está direitinho com os mandamentos, o céu está garantido, né? Mas Jesus está dizendo aqui, o céu ele não se conquista só depois da morte. Ele já tem que começar a ser conquistado aqui nessa vida. A nossa vida vai ter sentido depois, se já tem sentido aqui. Sem sentido nessa vida, não vai ter mais sentido depois. Mas também não é só obedecer os mandamentos, tem que fazer mais. Tem que ajudar os pobres, tem que partilhar, tem que se colocar a serviço do outro. Por isso diz, olha, pega tudo que tens, vende e dá aos pobres. E depois vai se abandonar no seguimento de Jesus. Então o que Jesus diz àquele jovem que era rico, Jesus também está dando essa lição para nós hoje, igreja. Quem quer servir a igreja, quem quer ser missionário, missionária, quem quer ser seguidora de Jesus, tem que renunciar, não se apegar muito às coisas, mas se tiver coisas, saiba partilhar com aqueles que mais precisam também. Então, é isso que é a grande lição que Jesus quer dar para nós, através da palavra que ele deu para esse jovem rico. Então, conhece os mandamentos? Viva os mandamentos. Jesus não diz que não viva, viva sim, mas faz mais do que viver os mandamentos. Estenda a mão para aquele que mais precisa, vai dar ajuda, né? Alguém está doente, assiste. Alguém está idoso, precisa de uma assistência. É uma criança, precisa. É um viúvo, uma viúva. É muita situação, morador de rua, ou dizemos hoje situação de rua, nem morador mais porque ninguém mora na rua, está na situação de rua que precisa de uma ajuda. Aí eu me sinto feliz hoje, estou ganhando a minha vida perante Deus hoje, mas isso vou ganhar muito mais depois desta vida. Isso que Jesus quis dizer para nós. Padre, Jesus ele fala, vende tudo o que tem. Aí a gente vê na sequência que o jovem ficou abatido, né?
porque ele era rico. Não sei, talvez Jesus tenha se pegado muito pesado, né? Como a gente costuma dizer, né? Porque a gente sempre fala, né? Questão da riqueza, né? A gente tem que desapegar e tal. Mas Jesus não condena a pessoa ter, né, alguma coisa, ter posses, mas que a pessoa saiba partilhar, né? Exatamente. Talvez essa palavra de Jesus tenha sido muito dura, vende tudo o que tem. É porque Jesus, se dissesse, vamos supor que Jesus diz, olha, vai vende uma parte dos seus bens, dá para os pobres, certamente hoje o homem ia escolher aquilo que é com menos valor, ia vender e ia dar. Mas quando Jesus diz, vende tudo, a verdade quer dizer, se entrega no segmento. Agora, esse vender tudo também não ia significar que fica sem o que viver, né? Deveria vender, dar aos pobres, mas deveria se manter, né? Se manter e se abandonar, porque o próprio Cristo Jesus, os seus discípulos, não tinha muito, mas nunca lhe faltou também o sustento. E aqueles que querem seguir Jesus Cristo não devem se apegar a muitas coisas, mas também não vai lhe faltar nada. E tem alguém que vai sempre dar uma possibilidade, né, para que tenha alguma coisa. Até porque, padre, a palavra de Deus diz para a gente ajudar, mas não se prejudicar, né? Tem que ajudar, mas não ficar prejudicado. Então você ajuda, mas você não vai ficar tirando a roupa do corpo e ficar sem roupa, ou dar a sua casa e ficar na rua. Mas a gente dá, mas garantindo o mínimo que precisa para a sobrevivência da gente. Que não venha assim, não seria um outro sacrifício e até falta do amor para com a gente mesmo, né? E o amor ao outro começa pelo amor a nós mesmos. Jesus diz, ame o próximo como a si mesmo. Então tem que se amar primeiro para poder ter referência do amor para com o outro. Então, padre, aqui, por que será que os ricos teriam dificuldade para entrar no reino do céu? A verdade, a fala de Jesus aqui, nós vamos entender. Os ricos vão ter dificuldade de entrar no reino dos céus. Ele não está falando de todos os ricos, mas de aqueles que não conseguem, né, se desprender, abrir mão da sua riqueza ou colocar a riqueza a serviço dos outros. Aqueles que exploram os outros por causa do poder econômico que ele tem, né? Então, aquele que tem riqueza, essa riqueza não serve para ajudar o outro, para promover o outro. Nós temos tantos ricos que contratam muita gente, mas não pagam o salário justo, que maltrata. Nós vemos na televisão batendo no funcionário, na funcionária, porque é rico, é rica, e não, é exploração. Então, esses é como esse camelo que não vai entrar no buraco da agulha. Agora, os ricos que se prontificam a ajudar, que contrata, que paga salário justo, que a sua empresa cresce e que vão contratando mais, com certeza já estão praticando o amor, estão praticando a caridade, e Deus não vai impedir essa gente de viver a alegria do céu, né? Então, esse é o caminho para nós aqui. Padre, explica para nós o fato de deixar casas, irmãos, pai, mãe, filhos, campos, tudo isso por causa de Jesus e do Evangelho, e depois ganhar tudo isto 100 vezes, com perseguições, e no fim, ou no futuro, a vida eterna. Jesus é uma coisa que muitas vezes fica muito embaraçosa, e todos nós queremos deixar, mas depois queremos ganhar, né? E quando seguir a Jesus é uma renúncia até da própria casa, a casa da família, tem que renunciar, tem que sair, deixar o pai, deixar a mãe, deixar os irmãos,
E tudo isso faz falta na vida do ser humano. Mas Jesus diz, olha, por onde você for trabalhar, você vai encontrar alguns que vão te tratar como filho, que vão te tratar como irmão, como irmã, e que vão até te dar algumas coisas que você vai ganhar, mas por causa do nome de Cristo Jesus. Então, o trabalho de missionário, da missionária, tem também o seu conforto, no sentido de acolhida que vai receber daquele a quem vai anunciar a boa nova. Vai receber esse atendimento, para o missionário não ficar preocupado. Eu estou largando, e o que vai dar lá na frente? Então, Jesus já está garantindo que por causa do nome dele, por causa do Evangelho, ele não vai ficar desamparado. Mas também vai dizer, o Evangelho traz também perseguição. Tem muita gente que não vão gostar da palavra que ele vai levar. Essa palavra vai criar um bloco, um grupo de gente que vai se voltar contra aquele missionário, aquela missionária. Então, tanto que vai encontrar gente que vão gostar, que vão acolher, que vão tratar bem, mas tem outros que não vão gostar só por você ser seguidor e seguidora de Jesus Cristo. Não é porque eu fiz isso, não, porque você vai dizer, você é católico, não gosto de católico, não. Por que eu fiz? Não, porque você é católica. Parece que uma coisa é de graça, mas nós sabemos, eu não vou recuar, não vou deixar de ser católico, é católica, e vou continuar dando. Mas enquanto fizer tudo isso, Deus vai estar ao lado, vai ficar satisfeito do seu trabalho, do nosso trabalho, e garante já nessa fidelidade, garante já uma alegria nesse mundo, você ser feliz, missionário feliz, porque missionário, missionária que não é feliz, não segura muito tempo, e vai ser feliz nessa vida, mas também na vida futura. A vida futura, depois que terminarmos esse aqui, aí a outra vida também vai ser uma vida muito feliz. Muita coisa podemos nos debruçarmos sobre esse texto, mas por enquanto, irmãos, fica com esse aqui que nós nos partilhamos, e vindo para a Santa Missa também, vai participar conosco com essa palavra. Deus abençoe e protege. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.